Paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor, e o texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje está em João, no capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos a partir do 33, onde diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Então para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? E essa pergunta de Pilatos ficou sem resposta, porque logo em seguida entrou ali alguns judeus e aí eles logo foram optar pela soltura de Barrabás. E nisso eles foram açoitar Jesus e, enfim, logo veio Gólgota e a crucificação. Mas ali Jesus e Pilatos, eles tiveram uma conversa. E nessa conversa, Pilatos, ele questiona Jesus acerca de o que é a verdade. Essa é a grande questão de Pilatos, né? É que a grande pergunta dele, e que, mais uma vez, Jesus deixa sem resposta. Até porque perguntas tolas, Jesus não tinha trabalho de responder. E todos nós temos essas questões, né? De saber o que é a verdade, nós queremos a verdade, queremos muitas respostas para as nossas vidas. E Jesus, quando ele lança a palavra sobre a nossa vida e quando ele lança algumas informações e afirmações, ele espera que nós venhamos também andar sobre a palavra dele em fé e venhamos exercitar assim o mínimo de boa vontade e esforço. Então, que é a grande questão hoje que eu quero ministrar sobre a sua vida, e eu preciso ler mais um versículo com você, que também está em João, no capítulo 14, versículo 6, onde Jesus faz a grande afirmação do que é a verdade. E por isso que ele não vai lá responder para Pilatos acerca dessa verdade, porque afinal de contas ele disse que ele veio ao mundo para deixar muito claro acerca dessa verdade, e aqueles que são da verdade obedecem e ouvem a voz dele. E no versículo 6 diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, então, ele diz que ele é o caminho, ele é o caminho para Deus, ele é a verdade de Deus e ele é a vida em Deus. E que não haverá outro caminho que leve as pessoas para junto de Deus. E aquele ditado, aquele jargão popular que as pessoas gostam muito de dizer, que todo caminho, todas as formas, né? Todo caminhar leva a Deus. Isso é mentira, isso é um engano, porque não é todo caminho que leva para Deus e que não é toda forma de fé que leva para Deus, mas existe somente um caminho e somente crendo através de Jesus que você chega a Deus. E Jesus faz essa afirmação muito clara, fazendo ela de forma objetiva, sem usar parábolas, falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E quando aqui, no capítulo 18, Pilatos, ele vem e pergunta para Jesus: És tu
o rei dos judeus? Jesus faz uma pergunta para ele que eu acho que foi um tapa, né? Essa pergunta vem de ti ou te disseram ao meu respeito? Como se ele falasse, viu, é você mesmo que tá fazendo essa pergunta para mim ou alguém mandou você perguntar? Porque é como se a pergunta fosse assim, você existe mesmo? Como se Jesus estivesse recebendo ela dessa forma, né? Olha, uma dúvida tão grande ali que Pilatos estava muito dividido, né? E aí Jesus fala para ele, é você mesmo que está fazendo essa pergunta ou mandaram você perguntar? E aí Jesus fala para ele, porque se eu fosse isso que vocês estão dizendo, meus ministros se empenhariam de me impedir que eu fosse lançada nas mãos dos judeus, porque o meu reino, ele não é daqui, mas ele afirma que ele tinha um reino. Então Pilatos disse, então você é rei? Jesus fala, tu dizes que sou rei. E aí Jesus faz uma afirmação linda. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Mais uma vez, essa palavra verdade, Jesus lança ela. Todo aquele que é da verdade, que pertence à verdade, que confia na verdade, que crê na verdade, que verdade? Que eu sou a verdade. A verdade que encarnou, a verdade que salva, a verdade que vivifica, a verdade que não pode ser encontrada num laboratório, a verdade que não pode ser testificada num seminário de teologia, a verdade que não pode ser encontrada através de simplesmente meditação na escritura, a verdade que ela é encontrada através da revelação do próprio Cristo à sua vida. A verdade que ela é revelação nos teus olhos, quando os teus olhos caem as escamas, para que você possa encontrar os olhos de Jesus Cristo. Amado, isso é a coisa mais linda e real que pode acontecer na sua vida. E quando acontece, você passa a pertencer a essa verdade. E aí Jesus disse que todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E não existe mais dúvida na sua vida. E podem vir com qualquer sorte de doutrina variada sobre a sua existência, que você sabe muito bem a quem você pertence. Você sabe muito bem no que confiar. Você pode ficar meses sem congregar dentro de uma igreja, que você sabe a qual igreja você pertence. Você sabe que você é corpo daquele que é a verdade, o caminho e a vida. E daquele que ninguém e nada pode te arrebatar das mãos dele. E aí Pilatos estava nessa questão, o que é a verdade? E eu faço essa pergunta para você, você sabe o que é a verdade? Você sabe quem é a verdade? Jesus nunca ensinou a verdade, sabe por quê? Ele era a verdade. E quem conheceu Jesus conhece a verdade que liberta, a verdade que tira você desse lamaçal e leva você para a luz, a verdade que muda o teu cativeiro, abre os teus olhos, muda a tua realidade, a forma de enxergar os problemas. Quando alguém vem a mim e fala, Thalita, pastora, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer, eu quero entender um pouco mais da palavra. E aí eu vejo as pessoas indo lá ler Gênesis, ler Levítico, ler Deuteronômio, ler Salmos, né? A maioria vai ler Salmos. Não, eu leio a palavra. O que você está lendo? Salmos. Provérbios. Você nunca vai entender e conhecer Jesus assim. Nunca. Você quer conhecer a verdade? A verdade vem com V maiúsculo, né? A verdade, a vida. Você quer conhecer o Evangelho, Cristo encarnado? Você precisa tentar ler os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Após isso, você vai ler Atos dos Apóstolos, para depois você ir para as cartas do apóstolo Paulo. E aí, muito depois que você tiver um conhecimento bem lúcido e esclarecido de quem é Jesus, que ele tiver verdadeiramente se feito carne, verbo, vida, verdade na sua vida, que os seus olhos tiverem se acendido para ele, que você tiver verdadeiramente conseguido enxergar Jesus e que ele tiver feito parte da sua existência, aí você vai ler Salmos, Provérbios,
Aí você vai ler o Pentateuco e aí tudo vai fazer sentido para você. Porque até mesmo os ensinamentos de Jesus, as verdades que Jesus ensinou, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, sem que você tenha entendido Jesus como a verdade da sua existência, vai ser morte na tua vida. Porque você vai enxergar o abismo que existe entre você e Deus. Jesus é a ponte, Jesus é o que nos une a Deus, Jesus é o que de alguma forma nos faz entender que nós somos aceitos por Deus e que Deus nos escolheu nos amar através de Jesus, que Deus resolveu perdoar os nossos pecados e nos dá a condição de graça através de Deus, a misericórdia, o perdão, a aceitação através de Jesus. Portanto, se Jesus não for a verdade encarnada na tua vida, a luz da tua vida, nada disso faz sentido. A Bíblia inteira não faz sentido. Portanto, você precisa conhecê-lo. Você precisa deixar com que essa verdade verdadeiramente seja verdade para você. Jesus precisa fazer sentido na sua vida. E aí Jesus diz, foi para isso que eu nasci, afinal. Para que você e eu venhamos entender que essa verdade é a verdade que nos liberta, que dá sentido para a nossa vida, que traz razão para a nossa vida. E aí ele diz, e para aqueles que eu sou a verdade, esses aí ouvem a minha voz. Aí Jesus vai falar, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas. Se te pedirem a túnica, dê a capa também. Se te baterem na face, dê a outra. Cuida da viúva e dos órfãos. Olha, você vai ofertar com alegria. Olha, lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai encontrá-lo. Aí esses ensinamentos de Jesus passam a ser verdade para mim. Porque eu ouço a voz dele e acolho com obediência e alegria. Portanto, os ensinamentos de Jesus só são verdade porque Jesus é a verdade. Do contrário, os ensinamentos dele pouco teriam valor se ele não fosse a verdade encarnada. Tem pessoas querendo enxergar os ensinamentos de Jesus como uma doutrina e recitando isso para se convencer acerca de um Jesus amoroso. E mal o conhecem. Tem palavras duras, são julgadores. É Jesus para fora, mas não é Jesus para dentro. E esse não é o Jesus que eu fui apresentada. E vou dizer mais uma coisa para vocês. O Jesus que eu fui apresentada, ele também não é o Jesus que eu conheço hoje. Porque o Jesus que eu fui apresentada, ele era muito doutrinário. E o Senhor me mostrou que ele está pouco se importando para a doutrina. Está pouco se importando para a teologia. Olha como o homem, ele é tão ambicioso e hipócrita e louco, né? Que ele acha que teologia, que ele acha que ele pode estudar Deus. O homem acha que ele pode estudar Deus. Que loucura! Deus não pode ser estudado. Deus quer ser vivido no seu coração. Deus quer encontrar espaço no seu coração. Os ensinamentos de Jesus, sem Jesus vivido, encarnado, real, amoroso, que transforma o nosso ser, ele transforma você numa pessoa cega, dura, rancorosa, com um olhar pesaroso, com o dedo apontado para as pessoas. E aí você enxerga, você fala, eu sou, na verdade, o mais mentiroso de todos. Porque eu tô acreditando que isso aí é verdade na minha vida. Sendo que você sabe que não é. Jesus em nenhum momento chamou ninguém para dar aula acerca de verdade ou para dar aula para alguém acerca de doutrina. Você não vê Jesus falando, senta aí que eu vou ensinar vocês agora como é que é. Não. Jesus chamou todos os
seus discípulos e chamou a mim e a você para segui-lo. Quando ele chamou os 12, ele falou: vem e segue-me. E em Lucas capítulo 9, versículo 23, eu não vou nem abrir, porque ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você quer, amado? Você quer essa verdade? Pilatos estava, o que é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. A verdade é que ele quer ensinar para você que não tem ensino, é que tem que ser vivido. A verdade é que ele quer que você deixe tudo e siga-o, porque é na vida que ele vai se revelar para você, é no dia a dia que ele vai se revelar para você, é no dia a dia que ele vai mostrar para você que ele é tudo na sua vida. E é assim que tem que ser. E assim eu vou, como Pedro foi, como João foi, como Mateus foi e como Paulo foi. Tropeçando, caindo, errando, Pedro negando, mas se levantando e não deixando esse caminho e essa verdade por nada. Não negando essa verdade como recusa de vida por nada. Por mais que a gente erre, tropece, rale o joelho, mas é levantando e falando: Jesus, eu te amo e tu és a verdade da minha vida. Tu és o caminho da minha vida. Tu és a luz da minha vida. E eu não vou para lugar nenhum que o Senhor não me mande ir. E eu não vou para lugar nenhum que o Senhor não vá junto comigo. Portanto, tropeçando, caindo, eu vou para onde o Senhor me mandar ir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa libertação que eu quero. Primeiro, a libertação acerca de mim mesmo. A libertação acerca dessas doutrinas todas que essa religião colocou aí em cima de mim, que me pesa, que me amordaça e que não me deixa experimentar esse Jesus maravilhoso, que é caminho, que é verdade e que é vida. Quantas pessoas morrendo porque não conseguem experimentar Jesus de verdade. Para você conhecer a verdade, você só precisa de uma coisa: da decisão de segui-lo. Só isso, mais nada. Jesus, eu quero e eu vou te seguir. E é no caminho da vida, é no caminho, no dia a dia, que Jesus se revela e essa verdade é derramada sobre nós e Jesus derrama da glória dele e ele vai te mostrando a cada dia que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é vida, que ele é o evangelho, que ele é o verbo, que ele é tudo em todos. Somente andando com ele é possível experimentar essa verdade que nos liberta. Guarde uma coisa, meus amados, amigos, irmãos, tudo que for concernente a Deus, tudo que for relacionado a Deus, você só pode experimentar vivendo pela fé. Tudo. Não tem teologia que faça você experimentar a matemática de Deus. Não tem uma regra, uma oração mágica. Não tem um lencinho ungido. Não tem. É tudo através de vida vivida pela fé. E você só pode experimentar conhecendo Jesus e vivendo com ele, pondo a mão no arado, pondo a mão na massa. Em João no capítulo 6, versículo 68 ali, Jesus, um pouco antes, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, né? E aquela multidão enorme tinha se alimentado de poucos pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos. E a multidão estava em êxtase por causa disso. No dia seguinte, eles voltaram querendo mais pão. Afinal de contas,
O pão era escasso, eles estavam ali porque eles viram aquele milagre e eles queriam mais pão. Jesus fala para eles o quê? Eu sou o pão que desceu dos céus. Quando eles ouvem isso, eles se escandalizam. Porque, afinal de contas, eles não queriam esse discurso, eles queriam o pão, pão. Eles queriam o pão que matava a fome da barriga. E Jesus queria matar a fome do espírito, a fome da alma. Jesus queria dar um pão muito mais excelente para eles. Eles se escandalizam e vão embora. E aí Jesus, no verso 66 de João 6, fala assim: muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. E aí Jesus fala para os 12, verso 67. 67. Porventura quereis vós também outros vos retirar-vos? E aí Pedro fala, diz isso a Jesus: Senhor, para quem iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna. E essa é a grande verdade que tem que permear o meu coração e o seu hoje. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, o único. Jesus é a vida e a vida eterna. E Pedro fala isso. Embora nos retirar, para onde nós iríamos? Para quem nós iríamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amado, para onde é que você pensa que vai? Quer se convencer de teologia, de correntes doutrinárias, do teólogo tal, do fulano de tal. Mas quem disse isso? Quem escreveu isso? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E quem tem um encontro com a verdade não precisa ser convencido de nada. Porque o próprio Jesus já se revelou a ele. Se você está precisando ser convencido de alguma coisa, é porque você ainda não teve um encontro com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de todas essas dúvidas. Portanto, se ainda está ali faltando algo, eu lhe digo, Jesus não te chamou para saber nada. Jesus lhe chamou para experimentar uma vida com ele. Portanto, experimente. Ande com Jesus. Viva com Jesus. E você vai experimentar uma vida sobremodo excelente. Enquanto isso, tome a decisão de seguir Jesus. Andando, seguindo, experimentando. Eu tenho certeza que ele vai se revelar a você. Enquanto outros vão perguntar: mas é verdade? O que é a verdade? Eu tenho certeza que esses ainda, infelizmente, não pertencem a ele, porque todo aquele que é da verdade ouve a minha voz de Jesus. Se ainda não ouviu, se ainda não atendeu, se ainda está no questionamento o que é a verdade, é porque, infelizmente, ainda não é da verdade. Mas eu creio que serão, no nome de Jesus. E para você que está na transição, eu decidi segui-lo, mas eu ainda não recebi a revelação completa. Permaneça nesse caminho, porque ele é sobremodo excelente. E eu tenho certeza que você ouvirá a voz do Senhor, falando com você, guiando os teus passos, derramando da glória dele sobre a tua vida. E você vai conhecer a verdade absoluta de que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele vai inundar a sua vida de graça, de amor, de misericórdia. E você vai entender que não tem doutrina, que não tem teologia humana, que não tem conhecimento humano, que superabunde o conhecimento de Jesus sobre a tua vida e para a tua vida. Ele quer se revelar a você. Permita que isso aconteça. Como? No caminho. Caminhe com ele e ele vai se revelar a você. Eu creio assim, foi assim comigo
e será assim com você também, no nome de Jesus. Amém? Ósculo Santo, fique na paz do Senhor. Se foi bênção na sua vida, curta aqui o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe, semeie essa palavra no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser.